O evangelho de hoje é Marcos 6, do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus fazia todas as coisas com o intuito de ensinar aos seus discípulos a ter experiência com o amor de Deus. Assim sendo, todas as suas ações tinham uma razão de ser, para que tudo saísse de acordo com a vontade do Pai. Ele encontrava momentos em que ficava a sós com os discípulos e dava-lhes orientação acerca do que teriam que realizar. Jesus não agia somente como Deus, mas como homem que faz a vontade de Deus. Assim, ele foi ao encontro dos seus discípulos que, cansados de remar, sucumbiam diante do vento contrário. Jesus não andou sobre as águas como um super-homem, nem com o seu superpoder divino. Sim, com o poder do Espírito Santo do Pai que agia nele. Ele tinha perfeita intimidade com Deus e confiava que estava sendo amparado pela sua força. Hoje, Jesus vem, vivo e ressuscitado, e chega à nossa vida para também nos ajudar. Ele conhece quando estamos cansados de remar e conhece as tempestades da nossa vida. Ele vem sobre as nossas dificuldades e por cima dos nossos problemas para nos acalmar e nos animar. Quando confiamos no poder do alto e nos apossamos das suas palavras, nós podemos continuar remando, pois o vento cessa na medida em que sentimos o nosso coração se abrir para entender as palavras de Jesus que nos diz: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Com a força e o poder do Espírito Santo, nós também, como Jesus, podemos andar sobre as águas da nossa vida, desde que tenhamos com o Pai uma profunda intimidade. As perguntas de hoje são: você está cansado de remar? Você percebe a chegada de Jesus que vem ao seu encontro? Você tem entregado as suas dificuldades e seus problemas nas mãos dele? Você acha que também pode andar sobre as águas como Jesus o fez? Concede-nos, Deus, a abundância de suas graças. Não nos concede, porém, as facilidades que folgaríamos de ter. É isso que o Evangelho de hoje, dando continuidade à leitura de terça-feira, deseja transmitir-nos. Vimos ontem o Senhor a multiplicar pães e peixes. De poucas migalhas e escamas, pôde ele saciar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Também os discípulos participaram daquela pequena Eucaristia a céu aberto. Refeitos e saciados, embora sem nada entender do que fizera, partem hoje os 12 para o mar, em direção à cidade de Betsaida. O Senhor ficara em terra, orando a sós no monte que por ali havia. Ao anoitecer, estando os 12 já em alto mar, viu-os Jesus com dificuldade no remar, porque o vento era contrário. Cristo, então, caminhando sobre as águas, dirige-se à barca atormentada pelas ventanias da Galileia. Aterrorizados com aquela visão fantasmagória, os discípulos começaram a gritar. Assustam-se e se desesperam, diz o evangelista Marcos, porque nada haviam compreendido a respeito dos pães e, sobretudo, porque o coração deles estava endurecido. Ora, não comeram eles dos pães que o Senhor multiplicara? Não receberam a graça e o sustento necessários para suportar uma curta viagem de barco? Como então agora se cansam e afadigam de remar? Não sopra o Senhor a favor deles? Donde afinal todo esse sofrimento no remar contra ventos contrários? A razão por que dá a Deus a graça, mas não poupa do desafio, não é outra senão aquela porque o joalheiro faz sofrer o ouro na pedra de toque. Afere-se a pureza do metal sangrando, riscando. Prova a Deus a nossa dureza ao fazer-nos sofrer. Atormenta-nos para aquilatar-nos. Dá-nos dores para sermos fortes. Passam hoje os apóstolos pelo teste de sua fé, de sua confiança em Jesus. Tem de sofrer, tem de suar, tem de remar contra as lufadas do mundo, porque é apenas na tribulação que se manifestam o valor e a virtude dos justos. A pedra de toque do nosso amor a Deus, com efeito, é amá-lo na perseverança, é amá-lo nas situações em que, sob o ângulo da nossa pequenez humana, é mais difícil fazê-lo. Seja o nosso amor a Jesus resistentes a torturas da vida. Que o nosso coração não seja duro e caloso, mas puro como joia e resistente como diamante. Que Deus nos ajude, pois, a reconhecer a sua divina presença não só nos benefícios e dons que nos concede, senão também nas dores e tribulações com que, cheio de misericórdia, nos assimila a paixão de seu Filho. Que Deus te abençoe. Bom dia.